Boa noite a todos. É um prazer regressar a casa. Primeira vez esse novo endereço de vocês. Não sei quanto tempo esse endereço é novo, mas para mim é novo. É uma alegria muito grande quando nós conseguimos estar entre corações amigos, numa casa que a gente gosta e admira muito o trabalho. Esse tema da noite é um tema fundamental para nós espíritas, a compreensão e a percepção da finalidade da encarnação dos espíritos, uma vez que nós mesmos somos espíritos imortais, nessa experiência transitória da Terra, e é fundamental situarmos mesmo essa condição existencial. Leon Denis, numa das suas obras mais interessantes, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca que o primeiro problema, essas questões todas, do que somos, para onde viemos e para onde vamos, são as questões fulcrais da existência humana. Todo mundo se pergunta e nessas respostas estão as respostas para as nossas apreensões mais profundas. E o primeiro problema do ser seria justamente a própria criatura humana, seria da própria consciência, do próprio ser existente. Caberia na nossa existência, caberia na nossa condição humana, um elemento suscetível de sobreviver à morte? Então, é bem interessante esse questionamento que ele faz e ao longo do problema do ser, do destino e da dor, ele vai atravessando questões existenciais muito mais profundas. Mas nós vamos ficar com essa aqui agora, de tentar investigar a natureza mesma da nossa personalidade. Eu acredito que a gente chega a sofrer um pouco mais do que nós deveríamos, no dia a dia, na nossa vida e existência, porque tendemos a apreender o mundo, a perceber as coisas ao nosso redor a partir de uma perspectiva muito estreita. Nós estamos habituados a enxergar o mundo como um amontoado de coisas materiais, esquecemos do elemento espiritual. Então tendemos a chegar numa casa espírita, por exemplo, como essa, ao subir as escadas, e tomar o ambiente como uma coisa em si, ficar presos à ideia da cadeira, da mesa, do espaço físico. E dificilmente abrimos a percepção para apreender mesmo o ambiente espiritual que nos cerca. E isso, no dia a dia, se converte basicamente para que nós tendemos a experimentar a vida como uma sucessão de eventos no meio material, sem levar em conta, sem aprender o sentido espiritual das coisas que nos cercam. Herculano Pires, um excelente filósofo e escritor espírita, diz: o mundo não é um objeto físico e mecânico, mas um ato de consciência. Suas leis essenciais não são as da matéria, mas as leis morais e espirituais, no livro O Centro Espírita. Nessa perspectiva de apreensão das leis espirituais da vida, Kardec quebra os paradigmas todos ao lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, e pela primeira vez a noção de espiritualidade humana extravasava para além do mero credo de fé, passava-se pelo crivo racional. Kardec então ele se debruça sobre os eventos das mesas girantes, investiga, recebe comunicações espirituais de todos os cantos do planeta, passa a apreciá-la com o crivo científico, passa a observar os fenômenos espirituais que aconteciam ao seu redor, pelo crivo científico, e inaugura para a gente uma nova ciência, capaz de entender o mundo, capaz de investigar o mundo numa época. Isso foi bastante revolucionário de sua parte, porque numa época que a ciência se dizia como última resposta para tudo, as filosofias do mundo já começavam a se frustrarem perante algumas questões existenciais, já se despontava o niilismo para todos os lados, o materialismo em todas as vertentes, e ele então, um professor, um cientista, Hippolyte Léon Denis Rivail, usa o nome de Allan Kardec para poder fazer com que sobre a sua pessoa se primasse um conhecimento espiritual da vida. O Espiritismo nos mostra e nos prova, através das pesquisas científicas desde Kardec até hoje, nossos dias, que há um elemento sim espiritual no ser, há uma condição que transcende a matéria, e mais que isso, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, é necessário que experimentemos nos orbes em que estamos todas as escadas do progresso espiritual para que possamos ascender e evoluir. O próprio Herculano Pires também, no livro Evolução Espiritual do Homem, coloca que quando nós reencarnamos, todos os objetivos do ser, todas as aspirações e apreensões do ser se voltam para o objeto físico, para a matéria.
A partir daí, nosso grande desafio nesse mundo seria justamente não ser. Não ser um mero animal racional que vive, que existe apenas para cumprir os objetivos diários, mas transcender esses objetivos do dia a dia para encontrar uma significância espiritual na nossa existência. Por favor, fiquem à vontade para interromper, perguntar, expor algum ponto que os senhores concordem ou discordem. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, a atual edição que nós temos, qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E aqui é muito interessante, os Espíritos falam, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Ora, a vida material é uma imposição de Deus para que nós possamos alcançar, a partir dela, a perfeição. Uns têm na vida um móvel estritamente ou majoritariamente de expiação, enquanto outros podem vir com uma missão, como o caso do Pedro aqui, que está aqui em missão com a gente na Terra, para nos ajudar a evoluir. Mas é interessante, para chegar à perfeição, nós devemos sofrer as vicissitudes da existência corpórea, e isso é uma expiação. Ou seja, não importa se somos evoluídos ou não, todos nós estamos sujeitos a sofrer a vicissitude da vida. Nós sentimos fome, nós sentimos frio, e não importa o quão evoluídos sejamos, a morte é o fim comum de todos. E essa interação com a matéria por si só é uma expiação. Notem, a vida não é uma queda. O mergulho na matéria não é algo que se dá em detrimento do elemento espiritual. Não, é um ambiente que nós temos para exercitar, a partir do nosso livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de escolha na vida, a consciência em nós mesmos, realizar essa consciência plena da espiritualidade, transcendendo essas condições da existência corpórea, em detrimento do ser animal, privilegiando a nossa essência, a nossa existência espiritual. Por isso, a vida em si mesma é uma expiação. Não porque sofremos, ou porque temos de sofrer subjetivamente, mas porque objetivamente sofremos as limitações da matéria, as limitações do corpo físico. E transcender essas condições, olhar para além da matéria, exercitar-se nesse ponto, é o grande salto qualitativo da vida. A partir daí, nós percebemos que sofremos mais porque queremos, mais do que somos obrigados a sofrer. Porque passamos a entender e compreender a vida não como um fim em si mesmo, a matéria não como um fim em si mesmo, mas como um caminho que devemos percorrer para atingir a perfeição. Um caminho que devemos percorrer com olhos postos na espiritualidade, que não é algo exterior, mas interior. Nós somos espíritos imortais. Às vezes nós pensamos nos espíritos como entidades de luz, diáfanas, entidades que aparecem, enfim, com fantasmas, com aquela questão mítica, mas nós somos os espíritos imortais. Nós somos os seres que estão encarnados nesse momento no plano espiritual, no plano material da Terra, para transcender essa condição limitada e limitadora da matéria e exercitar, desde já, os objetivos da vida maior. Por isso, a vida é uma imposição de Deus para que caminhemos à perfeição. E é muito interessante a percepção de que há uma confiança plena da divindade na nossa capacidade de escolher. Deus não nos impõe nada além da vida em si mesmo. Nós somos livres para escolher se estudamos ou não o Espiritismo, por exemplo. Nós somos livres para escolher o caminho que vamos tomar, as definições que vamos seguir. E nisso é que está o aprendizado. Quando passamos a escolher, quando passamos a tomar decisões na vida, escolher nossos passos a partir de uma ótica, de uma experiência ou de um foco existencial na espiritualidade, como o Espiritismo nos convida. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Então, o fim primeiro da encarnação
é alcançar a perfeição relativa que a terra pode nos dar. Né? E esse caminho, obviamente, nós temos que começar lá embaixo e subir todos os degraus das escadas na terra até atingir esse objetivo. Nós temos que passar degrau por degrau, sempre mirando, não nas circunstâncias passageiras e temporais da terra, mas mirando sempre no caminho que o espírito imortal deve seguir. Por isso que é muito importante que nós ponderemos os passos na vida. O espiritismo é interessante, são como óculos que nós colocamos, né? Depois que a gente encaixa bem essa lente e consegue enxergar bem a partir dela, é muito difícil enxergar sem ela, né? E nossas escolhas, nossos caminhos, nossas ponderações sempre deverão passar por essas lentes. Então, quando nós olhamos uma situação, nós temos que pensar: isso é bom para o espírito imortal? Na minha condição existencial de espírito imortal, como eu posso fazer para interagir melhor com isso ou aquilo outro? Então, em cada mundo em que estejamos, nós vamos cumprir, daquele ponto de vista, quer dizer, da evolução específica que a Terra pode nos dar, as ordens de Deus, né, que estão colocadas, os Espíritos dizem, na nossa consciência, e assim contribuir para o mundo, contribuir para a evolução espiritual do orbe. Né? Nós não podemos, enquanto espíritas que somos, aguardar que venha, né, o mundo de regeneração para a Terra de forma passiva. Nós não acreditamos em salvação externa, mas apenas naquela que se realiza em nós mesmos. Por isso eu acredito que há 2000 anos atrás, Jesus já vivia no mundo perfeito, porque ele era um ser perfeito. Assim como Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, já viviam em mundos de regeneração, porque eles compreendiam essa ótica espiritual e sabiam interagir com o mundo dessa forma. E nós só vamos viver em mundos de provas e expiações enquanto vivermos no ambiente íntimo de provas e expiações. Todos os homens são iguais perante a Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, a evolução, a perfeição. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Obviamente que nós tendemos a considerar que certas condições materiais, existenciais de uma vida física pode ser melhor do que a nossa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E nós sempre buscamos olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Mas nós não podemos medir nosso progresso espiritual, nós não podemos medir a nossa condição espiritual de experiência de vida a partir da ótica do outro. Nós temos que ter por padrão, por panorama, por ponto de comparação, nós mesmos. Eu, hoje, sou melhor que o João de ontem? Eu tenho progredido? Eu tenho andado? Eu tenho caminhado? Né? Eu não posso olhar eu, João, a partir da ótica de um espírito evoluído como Pedro. Né? Senão você está sempre muito frustrado na experiência espiritual. Né? Eu tenho que olhar a partir de mim mesmo. Então eu, hoje, estou melhor do que eu ontem? Né? Aquela regrinha básica do Evangelho segundo o Espiritismo que Santo Agostinho fala, né? É chegar em casa, pensar mesmo, refletir seus caminhos, refletir o seu dia inteiro, como você passou. Alguém tem algo a reclamar de mim? Eu poderia ter feito algo diferente do que eu fiz? Eu deixei de ser útil a alguém? Eu vi uma injustiça, não a corri? Eu fui causa de injustiça? A partir daí, como eu posso corrigir isso? É porque nós sempre podemos retomar, nós sempre podemos caminhar, e é por isso que Jesus aconselha, né? Antes de se fechar no quarto escuro para oração, deixa a tua oferenda ali, não põe no altar não, vai lá falar com teu irmão, vai se reconciliar, porque é importante que nós, enquanto estamos no caminho, corrijamos a nossa estrada, o nosso caminhar, para que nós consigamos sempre subir e nunca estacionar nos degraus da evolução. Na primeira edição do Livro dos Espíritos tem uma pergunta interessante, que é bem parecida. Os espíritos podem tornar-se melhores durante a existência espiritual? Essa pergunta não foi replicada na segunda edição, mas ela está já envolvida entre outras questões, né? Eles dizem: ele tem a vontade e o desejo de melhorar-se. Contudo, para realizar esse desejo, devem passar por todas as tribulações da existência corpórea. Obviamente, isso daqui está dentro da outra questão que nós lemos, mas é interessante a pergunta específica: se nós podemos evoluir na erraticidade, se nós podemos evoluir no plano espiritual.
Ora, é muito mais fácil, seria muito mais tranquilo, enquanto espíritos que somos, entender a realidade espiritual. Mas a pedagogia da vida é justamente vencer aquilo que os olhos conseguem ver, tirar aquela maçã de frente, né, daquela pintura, enxergar a realidade através dos olhos espirituais e exercitarmos mesmo, né, passar a enxergar, passar a olhar-se no espelho todos os dias, enxergar que por trás dos seus olhos há uma condição espiritual, né, e exercitar isso no dia a dia, passar mesmo a fazer um exercício diário de parar para compreender a realidade física a partir da realidade espiritual que nós experienciamos em nós mesmos. E é interessante porque nessa pedagogia da vida, né, de ter que encarnar para evoluir com substância, é porque nós temos que começar a desenvolver em nós essa vontade firme, a vontade realmente de evoluir, de crescer. E aí, a partir dessa vontade de evoluir, de crescer, fazer com que se solidifique em nós a convicção dos caminhos espirituais. Aqui eu trouxe uma alegoria interessante, que é a alegoria de Adão e Eva. A gente conhece a história. Estima-se que Adão e Eva seja um conto escrito pelos hebreus no exílio da Babilônia. Obviamente nós não acreditamos, enquanto espíritos, que o mundo foi criado 3.000 anos atrás. Menos ainda que Deus criou Adão e Eva, a partir daí o mundo existiu. Até porque depois que Caim mata Abel, ele é exilado, ele vai para uma cidade, já era habitado. Da onde saiu esse povo, né? Mas a alegoria é interessante, a alegoria é bonita. E Deus teria preparado para o primeiro homem um jardim, né, onde ele andava com Adão nos fins de tarde, conversando, e Adão então nomeou, junto com Deus, todos os animais, eles conviviam bem. Éden, em aramaico, significaria um lugar bem provido de água, e paraíso, no iraniano antigo, seria um lugar seguro. Né? Então Deus cria esse lugar seguro, repleto de árvores frutíferas, para que um homem infantil, para que um homem sem autoconsciência transitasse. Né? Ele cria a mulher, mas a mulher não seria o maior dos seus problemas. Né? Nenhum ambiente é seguro o suficiente, né? Sempre existem serpentes. E por mais que nós pudéssemos matar todas as serpentes que eventualmente pudessem aparecer aqui na sala, há sempre aquela dentro de nós mesmos, que a nossa inclinação para o mal, a inclinação, para a imperfeição, essa nós temos que encarar de frente. E uma serpente, como aqui na figura, fala com Eva e diz para ela que se ela comesse da árvore do bem e do mal, uma árvore que era terminantemente proibida por Deus, ela passaria a ser como Deus, e ela enxergaria, ela conseguiria distinguir. É interessante a alegoria porque no passado, nossos ancestrais aprenderam a enxergar, né? Nós éramos seres ainda pequenos, vivíamos praticamente em cima de árvores e fugindo nos campos. Nós tínhamos que desenvolver a visão para perceber os perigos, né, no meio do mato. A serpente era um grande perigo. Nós tínhamos que desenvolver a visão para enxergar os frutos maduros e saber o que deveriam comer. Então, comer a árvore do bem e do mal mostra um pouquinho dessa maturação do ser. Ela come, toma consciência de si, né, percebe-se no mundo enquanto ser existente. Uma mulher consciente, uma mulher viva, jamais aceitaria um homem infantil. Então ela oferece também a fruta para Adão, que come dela, que também toma de si autoconsciência. A primeira coisa que eles percebem é que estamos nus. Esse trechinho é analisado pelo psicanalista Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, e ele fala, né, que naquele momento eles tomam consciência da sua nudez, né, e só um ser infantil, só uma criança não teria vergonha de andar nu por aí. Eles então se escondem. Quando Deus vai procurar por Adão, ele pergunta: Adão, onde estás? Né? Senhor, eu estou aqui escondido porque estou nu. Como é que você sabe que você está nu? Você comeu da árvore que eu te proibi? Adão joga logo a culpa na Eva, né? Meio que ser covarde, e fala: a culpa é da mulher que o Senhor me deu aqui, que me fez comer dessa fruta. E logo depois Eva também põe a culpa na serpente. Deus condenaria a serpente a rastejar para sempre, né? Dá a entender que ela tinha a perna, que ele tira a perna da serpente. E a Eva passaria a sofrer, né, como mãe de todos os homens, passaria a sofrer as dores dessa condição existencial. Né? Nesse livro ele até fala na questão da dor do parto, né, que a mulher ela tem o dom de dar à luz a novas existências no plano material.
E isso é algo extremamente doloroso, né, sofrido, né? E dessa dor, desse parto, nasce a criatura humana. E Adão passaria a viver na terra, alimentando-se, nutrindo-se do suor do próprio corpo, do seu sangue e do seu trabalho. É uma alegoria interessante, e aí nós percebemos, né, que quando eles se dão conta da fragilidade, se afastam, se escondem de Deus. E a grande questão é, nós andamos para além, para fora da espiritualidade, né, porque nos entendemos as condições de fragilidade. Por que nós não andamos com Deus apesar da nossa fragilidade? Por que nós não damos as mãos ao Criador, não voltamos a essa condição, reconhecendo realmente as nossas dificuldades, desnudando-nos para nós mesmos, né, enfrentando nossas dificuldades íntimas? Nós sabemos, de fato, né, se nós olharmos, nos analisarmos com consciência e com honestidade, nós conseguimos entender, nós percebemos quais são os nossos calos que apertam de fato, né? Mas por que apesar dessa fragilidade, nós nos negamos, né, a andar ao lado de Deus, como Adão e Eva fizeram? E mais que isso, por que nós, espíritas, negamos a nós mesmos a condição de seres imortais? Por que nós não nos permitimos nos enxergar como seres imortais? E transcender as nossas dores, transcender nossas doenças, nossas dificuldades materiais mesmo olhando a partir da perspectiva. E não é um conformismo diante das dificuldades da vida, mas é a compreensão de fato. A que serve essa circunstância passageira ao espírito imortal? Se eu estou colocado nessas condições, o que eu devo aprender? Como isso pode me fazer crescer? Como eu posso fazer para poder retomar isso? E é interessante que essa percepção é extremamente dignificadora para a criatura humana, né? Perceber-se, apesar das fragilidades do corpo, da nudez, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade perante as condições da vida, a exposição ao frio, à fome, à doença, à morte, há um elemento maior, há um elemento imperecível dentro de cada um de nós. E se eu sou um espírito imortal, merecedor de todo o amparo da imortalidade e da eternidade, o meu próximo também o é. Então, parar para compreender a vida a partir da perspectiva espiritual, a partir da perspectiva da espiritualidade maior, olhar-se no espelho e ver que, para além do corpo físico que se deteriora em cabelos brancos, em rugas, em deficiências, há um elemento, há um ser essencialmente perfeito, que encerra em si o germe da criação e é convidado a ser todos os dias, apesar do estágio, do degrau em que nos encontramos, co-criador da vida. Porque quando nós passamos a enxergar e vivenciar a experiência humana a partir da perspectiva espiritual, e quando nós, apesar das nossas pequeninas e fraquezas, passamos a semear também um pouco dessa condição espiritual para o nosso próximo, nós estamos co-criando, nós estamos auxiliando Jesus na sua missão, nós estamos já ajudando a consolidar na Terra esse plano novo de regeneração. E enxergar-se titular, digno dessa dignidade de ser imortal, exige também que nós olhemos para o nosso próximo, por mais pedra no sapato que ele seja, como um ser imortal também, como um ser credor de toda a nossa consideração, de todo o nosso amor, de todo o nosso cuidado, porque ele também é um ser caminhando para a perfeição. Jesus não impediu que Judas o traísse e que Pedro o negasse, nem que Tomé duvidasse da sua ressurreição. Os processos espirituais de educação se fundem no exercício da liberdade de cada um, porque somente através de um sistema de livre escolha entre experiências negativas e positivas podemos aprender e seguir voluntariamente os rumos certos da nossa destinação. Também um trechinho de Aquilano Pires. É importante que nós saibamos escolher, mas é importante também que, antes de uma escolha errada, nós não nos travemos, nós passemos a analisar qual seria o melhor caminho e tomá-lo, porque assim é que nós vamos solidificar em cada um de nós esses rumos certos da destinação espiritual. É no erro e no acerto, é no crescimento, e esse crescimento se dá nas provas existenciais. A imposição da vida é justamente para que nós possamos nos exercitar e solidificar em nós essa consciência.
O homem poderia vencer as suas más tendências pelos próprios esforços? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Vejam, vencer as más tendências com os próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. A questão é, nós percebemos que nós temos que evoluir? Nós percebemos que nós temos mais que transcender a condição material da Terra e vivenciarmos como seres espirituais que nós somos? Nós queremos? Porque é um paradigma, né? Faz 2000 anos que esse cara esteve na Terra. E ainda nós temos essas dificuldades todas. Às vezes pela nossa inação, pela nossa cumplicidade com os maus gestores públicos, pela nossa absoluta não participação na vida política, ou simplesmente pelo nosso egoísmo, de não perceber a necessidade do outro. Jesus, quando foi interpelado pelos escribas, óbvio que ele não era o mestre, doutor da lei, que o interpela. Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele não fala, né? O primeiro mandamento, o maior de todos os mandamentos. E quando o fariseu pergunta, o fariseu era aquele cara que, para ele tinha que seguir a lei era a coisa mais importante da vida, né? Então, quando ele pergunta, mestre, qual o maior mandamento? Ele pergunta, mestre, qual é a coisa mais importante da vida? E Jesus responde, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo, ele não pergunta, mas Jesus dá de graça, amar ao próximo como a si mesmo. O amor, então, passa a ser a pedra angular do reino de Deus. Não há experiência espiritual, não há percepção espiritual sem essa prática do amor, sem a prática da caridade, sem a prática da compaixão. Porque você não é um ser imortal sozinho. Você não é um ser espiritual sozinho. E você não vai achar o sentido espiritual das coisas e da vida na perspectiva egoísta sozinho. Se você realiza que você é um ser imortal, você necessariamente compreende que o seu próximo é um ser imortal. E essa imortalidade, essa liberdade, essa necessidade de evolução e de progresso para si é uma imposição também para o próximo. A nossa liberdade e a do próximo tem que caminhar juntas para que a gente consiga construir de fato um mundo melhor. Não peço que os tires do mundo, mas que o livreis do mal. Jesus, João 17,15. Aí o Emmanuel comenta essa passagem. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Obviamente que só vai vir evolução para a Terra se nós evoluirmos. O mundo é um ambiente necessário para o nosso progresso. Se nós estamos aqui hoje, nós estamos bem próximos uns dos outros, nessa escalada evolutiva. É preciso que nós cooperemos uns com os outros, justamente para mudar um pouco o paradigma terrestre. É preciso que nós passemos a observar melhor o mundo e conscientemente passar a perceber as relações do mundo a partir da perspectiva espiritual. É difícil, mas é um exercício necessário. É preciso que nós, quando estivermos atirados nas loucuras do dia a dia, que nós saibamos parar um minuto para respirar, pensar, observar e se colocar de fato na circunstância como um ser espiritual. É preciso observar melhor. Nós temos que aprender a olhar e observar. E às vezes observar nós mesmos a partir de uma perspectiva de terceiro, como se nós fôssemos, como se nós saíssemos um pouquinho do corpo e observássemos a nós mesmos. Nós estamos agindo como seres espirituais, como seres imortais, nas situações, nas relações do dia a dia, nas nossas experiências diárias, ou somos apenas mais um animal na manada, deixando-se levar no mundo por experiências transitórias. E não que o mundo seja uma queda, não que seja ruim viver, não que seja pecaminoso viver, nós excluímos
do Espiritismo essa questão do pecado original. Nós sabemos que as experiências terrestres são necessárias, são importantes. Não há essencialmente nada ruim ou errado. As coisas são neutras. A experiência que nós levamos, as coisas que fazemos, o mal que empregamos nas coisas é que maculam a vida humana. Nós precisamos, a partir das experiências que temos, aproveitar, saber interagir com os amigos na rua, no bar, no trabalho, em casa, nos ambientes de festa ou de mesmo de expressão religiosa, com consciência espiritual. E a partir daí, aproveitar e gozar a vida a partir de uma perspectiva espiritual. Não que vamos sair por aí botando caixotes na praça, pregando o fim do mundo, a regeneração do planeta, ou obrigando as pessoas a viverem em relação ao mundo como seres espirituais, afastando-se da realidade material. Não, nós estamos aqui justamente para transcender, para fazer diferente, para modificar. Então, estar no mundo, caminhar no lodo, na lama, sendo livre, sendo luz, sendo diferença, fazendo a nossa parte por um mundo melhor. E nós, invariavelmente, vamos cair uma centena de vezes, mas na 71ª nós vamos levantar de novo, e fazer diferente. E se cair, levantar de novo. E apesar e a despeito das fragilidades, da pequenez, nossos vícios e defeitos, jamais afastar, jamais nos esconder dos olhos de Deus. A tese do reino, de novo, Orlando Pires, é de reforma profunda e não superficial. O mundo é o reflexo do homem. Podemos obter o melhor reflexo no espelho mais favorável, como podemos deformar o reflexo no espelho deformado. Podemos, pois, construir artificialmente um mundo de luz com o homem sombrio. Mas é evidente que apenas o reflexo, no caso, a estrutura legal, manifestará a luminosidade artificiosa que estará presente na realidade social. Para obtermos o verdadeiro mundo de luz, é necessário acendermos a luz nas almas. Esse é o primeiro tema da tese do reino. Não é à toa que Jesus falava, Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Se nós somos trevas, o mundo será trevas. Mas se nós formos luz, o mundo será luz. Nós podemos, aqui na Casa Espírita a gente tem um pouco disso, A gente entra pelaquela porta e a gente evolui um pouquinho. Então entra num ambiente espiritualmente elevado. Porque as coisas são assim. Se trata-se que aqui é um ambiente de prece, de reflexão, de pensamento. Mas isso é artificial. Porque somos nós que construímos isso. Somos nós que criamos isso. Obviamente que aqui tem um amparo espiritual da espiritualidade que nos protege, que nos ajuda, que afasta, às vezes temporariamente, nosso amigo está lá embaixo nos esperando para voltar para casa com a gente. Mas é em nós, é dentro de cada um de nós que nós temos que sintonizar o rádio, nós temos que sintonizar o canal que nós queremos vibrar e existir. E quando nós conscientizarmos disso, e quando nós solidificarmos isso em nós, aí isso transparece para o mundo. É muito triste, é muito ruim ligar a televisão e ver corrupção, violência, morte, dor. Mas nós somos isso. Nós vibramos nisso. Existimos nisso. E muitas vezes fazemos muito pouco para mudar isso. Quando nós passarmos a ser sal da terra, dar sabor à vida, temperar a existência, conservar, porque o sal além de dar o tempero, o sabor, ele conservava os alimentos no passado, quando não havia geladeira. Quando nós passarmos a dar sabor à vida do próximo, conservar a existência, quando nós passarmos a ser a luz em cima do monte, que não reflete a luz nossa, que ainda é muito pequena, mas a luz do Cristo em nós, como naquela passagem do paralítico na porta do templo, que pede a Pedro e João ou Tiago, não sei quem agora, que eu acompanhava, dinheiro, ele fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quando nós passarmos a refletir a luz de Jesus na terra, a luz da espiritualidade na terra, nós vamos contribuir para essa tese do reino, para a construção do reino que está dentro de cada um de nós. Os Missionários da Luz, o mentor Alexandre falava, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. A espiritualidade é a mais elementar de todas as fontes primordiais da humanidade, diz Dalai Lama. Quando decidirmos cultivar os valores internos que apreciamos nos outros, então começamos a viver espiritualmente. É interessante pensar nisso, A espiritualidade é elementar em todos nós. Por isso que é importante. Todo mundo admira aqueles que vivem no tom da caridade, no amor. Quem não gosta de São Francisco, de Jesus, de Chico Xavier, de Maria Teresa de Calcutá? Por que não cultivar em nós esses elementos?
É muito difícil, eu sei. Tá? Falando aqui parece que sou expert PhD, doutorado em evolução espiritual e que passo pela vida sem rusgas, sem dificuldades. Não, pelo contrário. Né? Mas a gente fala para tentar aprender. E por que não nos exercitarmos também para passar a exteriorizar um pouquinho em nós as qualidades que admiramos nos outros? Eu adoro São Francisco de Assis porque cuidava dos animais. Por que não então ajudar os animais de rua? Maria Teresa de Calcutá visitava os doentes no hospital, doava-se, como ela dizia, né? Tem que doar, você tem que doa. Poxa, por que não então tirar um dia na semana, visitar alguém doente, fazer uma caridade, ajudar alguém? Aos pouquinhos, transformar essa realidade aos poucos, né? Respeitando nossas limitações e dificuldades, mas não cedendo a elas. Na época de Jesus, o grão de mostarda era o menor de todos os grãos, mas dava um pequeno arbusto de pouco mais de 1 metro. E ele disse, né, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que se plantado dá um arbusto onde encontram abrigo todos os pássaros do céu. E se nós eventualmente plantarmos, né, um grão de mostarda, vai nascer uma mostardeira. Se nós plantamos uma semente de maçã, nasce uma macieira. Se plantarmos uma semente de laranja, nasce uma laranjeira. Se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e se nós estamos aqui plantados nesse mundo, o que impede nós de frutificarmos? O que está nos impedindo de sermos essa árvore frondosa, né? Não mais os galhos secos, mas galhos que possam receber também os pássaros dos céus, como disse Jesus, né? Nós temos livre-arbítrio, é aquilo que falamos, né? A grande questão humana é essa, nós temos a escolha. Nós temos que começar a exercitar a consciência, despertar mesmo a consciência para tomar escolhas conscientes na vida e permitir que esse grãozinho de mostarda, essa semente do reino de Deus, dentro de cada um de nós, frutifique. E é por isso que ele falava, né? Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais, porque ele sabe do potencial imortal de cada um de nós. Eventualmente ele não pede de nós que façamos milagres, né? A gente não tem que sair daqui curando todo mundo, fazendo levantar os doentes e tudo mais. Mas é importante começar a fazer esse milagre individual e permitir que essa semente cresça em nós, para que nós possamos permitir que, apesar das dificuldades do dia a dia, se fortaleça em nós essa crença, se fortaleça em nós a certeza da imortalidade, a certeza de que somos seres imortais. Eu acredito que para nós espíritas, essa chave é muito importante e interessante. A gente passar a perceber a vida a partir da condição espiritual nossa, passar a transcender as coisas da vida para além do mero animal racional, para um ser espiritual que está nessa experiência terrena, porque esse é o grande salto qualitativo da compreensão das coisas. Essa compreensão de ser imortal se abafa muito, diminui muito as indignações, as intransigências frente à vida, as dificuldades de compreensão das condições existenciais, as grandes perguntas do porquê, do que, de quando, para onde, se encerram nessa condição espiritual do homem. Nós temos conteúdo bastante, isso para falar só de Kardec, para fundamentar em nós essa convicção. Nós temos histórias várias, experiências várias, e é de se pensar, né? Na época de Kardec, tem um livro interessante chamado Viagem Espírita, e Kardec, numa cidadezinha chamada Sète, na França, num povoado, ele elogia o núcleo espírita local, porque era um núcleo pequeno, não conheciam ali entre eles médiuns, né, e na época que se efervesciam os fenômenos mediúnicos mais interessantes, e eles eram bem fervorosos na crença e na prática espírita. E eles então perguntam a Kardec se não era um mal conhecer a doutrina e acreditar nela apenas pelos que estudavam e liam, e não pela experiência prática mediúnica, né? Kardec fala que não, muito pelo contrário. A mediunidade é importantíssima, sem dúvida nenhuma. Mas o tempo das manifestações físicas, das cadeiras dançantes, daqueles salões de festas, já tinha passado. Eles viviam naquela época o tempo das manifestações inteligentes, em que de fato, a partir da compreensão, do raciocínio, da experienciação do que se lia, do que se fazia e vivia no Espiritismo, as pessoas estariam ali interagindo com aquilo, e era muito bom que eles entendessem e compreendessem, porque chegaria o tempo futuro de uma terceira etapa do Espiritismo,
né, de colocar em prática essas coisas todas. Então, passou-se o tempo das manifestações físicas, virtuosas, estava no tempo das manifestações inteligentes para solidificar o conhecimento, que mais tarde seria posto em prática. Aí eu pergunto, não seria agora a hora de colocar em prática? Né? E a nossa prática espírita não é tão complexa assim. A gente não precisa da casa espírita, por exemplo. Né? Nós somos seres imortais. Nós não precisamos de pastores, nós não precisamos de padres, nem dos médiuns, porque nós todos podemos nutrir os contatos com a espiritualidade. Nós todos somos seres espirituais. Nós todos podemos exercitar essa compreensão, essa percepção da vida espiritual. Nós todos podemos exercitar o sentir a energia espiritual do outro, de si mesmo, do ambiente. E essa grande prática espírita é justamente, simplesmente, compreender a doutrina e experienciar aquilo que Kardec disse a partir da convicção, da compreensão exata de que somos seres imortais interagindo com o mundo. Obviamente, a casa espírita tem um papel fundamental. Quando Pires, no livro Centro Espírita, diz que o Centro Espírita deveria ser um ponto de convergência de forças. Deveríamos ter no Centro Espírita o maior centro cultural e espiritual da Terra. Aliás, maiores centros culturais e espirituais da Terra, para que nós pudéssemos nos reunir, somar forças, difundir, divulgar, obviamente, a doutrina espírita, mas sair daqui renovados e tendo a compreensão plena de que somos seres imortais. E aí sim, colocar em prática, da porta para fora, essa experiência de seres imortais interagindo no mundo físico. E não reclamam de nós grandes dificuldades. Todas as grandes experiências humanas começam de pequenos passos. Jesus também voltou, também foi criança, também reaprendeu tudo do zero com Maria e com José, e nos deixou uma mensagem que dividiu o tempo em dois. Não se reclama de nós que saímos daqui fazendo milagres e transformando as coisas e falando com os espíritos e sendo médios fenomenais. Não! Pequenas ações é que mudam o mundo. Pequenas ações é que mudam a realidade das coisas. Ter o coração como o das crianças, dispostos a aprender, dispostos a recomeçar, dispostos a cair e levantar com um sorriso, é muito mais importante do que resolver grandes problemas do mundo. O cerne da questão está no pequeno. Está em começar a dar passos firmes, conscientes na terra de que somos seres imortais. O reino de Deus está dentro de vós, exclamou Jesus. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces, dizem os Vedas hindus. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta, fala a sabedoria persa. A chave da compreensão do mundo espiritual, do mundo físico, da experiência terrena, está dentro de cada um de nós. Se nós passarmos a observar de fato aquilo que queremos, onde queremos chegar, por exemplo, nós nos sentimos bem no ambiente da casa espírita. É importante que tomemos consciência disso. É importante que nos preocupemos em replicar esses momentos de bem-estar no dia a dia também. E carregar conosco um pouco dessa espiritualidade para fora, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Passemos a observar nossas ações e condição existenciais na Terra, no dia a dia, e estamos mais perto do umbral ou do nosso lar? Mentalmente, espiritualmente, nosso ânimo se inclina mais para que lado? Como é que eu posso voltar para aquele ambiente que eu gosto na casa espírita? Nós temos que tomar a rédea da evolução. Nós temos que tomar a rédea do nosso caminho. Nós estamos aqui, na ponta dessa seta. Nossa, minha mão para de tremer, é ruim de apontar. Nós estamos aqui na pontinha da seta. Existe um universo inteiro de possibilidades. A Haroldo Dutra fala que se nós sairmos daqui, dermos a volta completa para voltar aqui, a gente sai daqui espírito trevoso e volta espírito de luz. Porque são milhares de anos-luz para dar a volta nisso. Nós temos infinitas possibilidades. Há um caminho grande e longo a ser percorrido. E eu gosto sempre, tem essa imagem na capa do Facebook, no meu desktop do trabalho, do computador, para lembrar sempre que nós somos muito pequenos. Nós somos bem mínimos ali na pontinha daquela seta. E a Terra é apenas um degrau de evolução. Dentro da Terra tem milhares de degraus para serem percorridos. E nós não vamos sair daqui enquanto não conseguirmos, de fato,
cumprir com todos esses degraus, né, trazer para nós a perfeição relativa da Terra, mas olhar para a gente nessa perspectiva nos faz perceber que há uma dimensão muito maior dentro de nós mesmos, há um universo inteiro dentro de nós mesmos, é um universo inteiro de possibilidades. Daqui, o vizinho chato já não é tão chato, a gente não consegue nem ver, né? Daqui, o chefe não é tão inconveniente, as dificuldades do trabalho somem, as dores, as doenças, enfim, tudo se torna pequeno, mas o nosso destino se amplia, se alarga, a nossa destinação espiritual se torna maior, né? A perspectiva material é que se afunila e acaba ali, e para nós se abre um universo inteiro de possibilidades, um universo inteiro para o qual temos que crescer, caminhar, progredir. Não será fácil, por isso que é muito importante que nós contemos uns com os outros, para reforçar em nós a perspectiva espiritual da vida. A finalidade da encarnação, que é uma imposição de Deus para a vida, é evoluir e é cooperar para a evolução da Terra também. Muito obrigado. Boa noite.